E se eu te dissesse que existe um hábito simples e ignorado por muita gente que começa a proteger o seu coração antes mesmo de você sentir qualquer mudança no corpo? A maioria das pessoas caminha achando que isso é pouco, leve demais, insuficiente demais. Algo que não parece sério bastante para fazer diferença de verdade. Mas o que a ciência cardiovascular revela é exatamente o oposto, e quase ninguém fala sobre isso do jeito certo. Enquanto muitos acreditam que só exercícios intensos mudam o coração, existe um mecanismo silencioso acontecendo a cada passo, reorganizando vasos, regulando pressão e ensinando o coração a trabalhar melhor com menos esforço. Então, se você quer entender o que realmente acontece dentro do seu peito enquanto você caminha, já se inscreve no canal agora, porque no meio deste vídeo eu vou te mostrar o erro silencioso que faz muita gente caminhar todos os dias e ainda assim não colher os maiores benefícios para o coração. Você começa a andar achando que ainda é cedo demais para qualquer efeito real. O corpo parece o mesmo, a respiração segue tranquila, os pensamentos ainda dispersos, mas o coração percebe antes de você. Nos primeiros minutos, ele não apenas acelera, ele muda a forma como se organiza internamente. Os batimentos passam a seguir um padrão mais eficiente, preparando o corpo para um esforço contínuo, previsível e seguro. Isso acontece porque caminhar ativa um tipo de movimento profundamente humano, um padrão antigo repetido ao longo da evolução para o qual o sistema cardiovascular foi moldado. O coração reconhece esse sinal quase imediatamente. O mais curioso é que essa adaptação inicial já começa a aliviar a sobrecarga interna do coração, mesmo sem qualquer sensação perceptível. E isso só começa a fazer sentido quando entendemos o erro mais comum que as pessoas cometem ao julgar a caminhada. Existe uma ideia perigosa de que apenas exercícios intensos fortalecem o coração, como se o órgão só aprendesse sob esforço extremo. Essa crença não é apenas equivocada, ela atrapalha. O coração não foi feito para viver entre picos de esforço e longos períodos de inatividade. Ele responde melhor a estímulos frequentes, moderados e previsíveis. Caminhar entrega exatamente esse tipo de sinal. Quem ignora esse princípio costuma alternar dias inteiros parado com sessões intensas e esporádicas de exercício. O corpo não se adapta, ele apenas reage. A caminhada funciona porque respeita a lógica interna do sistema cardiovascular. E o primeiro indício disso aparece logo no início do movimento, antes mesmo de qualquer mudança visível. Antes da respiração acelerar, o sangue começa a se reorganizar, o fluxo se distribui melhor, especialmente para as pernas, o que melhora o retorno venoso ao coração. O coração percebe que pode trabalhar de forma mais eficiente. Ele entende que o esforço será contínuo, não emergencial. Isso reduz a necessidade de respostas bruscas. Esse ajuste diminui microtensões internas que, quando acumuladas ao longo do tempo, sobrecarregam o sistema cardiovascular sem aviso. Essa reorganização inicial é uma das razões pelas quais a caminhada influencia diretamente a pressão arterial durante o movimento e principalmente depois dele. Ao contrário do que muitos imaginam, a caminhada ajuda o corpo a regular a pressão de forma progressiva e inteligente. Os vasos se tornam mais flexíveis durante o movimento. Com menor resistência ao fluxo sanguíneo, a pressão exercida sobre as paredes das artérias tende a diminuir gradualmente, sobretudo em pessoas que vivem sob estresse constante. Esse efeito não acontece de forma isolada, ele surge da repetição diária do movimento e do diálogo contínuo entre vasos, coração e sistema nervoso. Com o tempo, o corpo aprende esse padrão, e esse aprendizado abre espaço para um princípio essencial da saúde cardiovascular. O coração aprende por repetição. Estímulos moderados e frequentes ensinam mais do que esforços extremos e raros. Caminhar regularmente permite que o coração bombeie mais sangue com menos gasto energético ao longo do tempo. Isso reduz desgaste cumulativo. Atividades esporádicas não criam esse tipo de adaptação. O que constrói eficiência é a previsibilidade do estímulo. Quando essa constância se estabelece, algo silencioso começa a acontecer dentro das artérias, preparando o terreno para adaptações ainda mais profundas. Durante a caminhada, as artérias são treinadas de forma suave. O fluxo rítmico estimula suas paredes sem causar agressão. Com o tempo, elas recuperam elasticidade e capacidade de adaptação, reduzindo o risco de rigidez vascular, um dos fatores associados a problemas cardíacos. Esse processo não gera dor nem cansaço. Ele acontece em silêncio, mas transforma a saúde cardiovascular por dentro.
Essa adaptação cria o ambiente ideal para a produção de uma substância essencial para os vasos. O óxido nítrico é produzido quando o fluxo sanguíneo acontece de maneira constante e organizada. Caminhar favorece exatamente esse cenário. Essa substância ajuda os vasos a relaxarem, melhora a circulação e reduz o esforço exigido do coração. Além disso, atua como um fator de proteção contra processos degenerativos silenciosos nas paredes arteriais. Tudo isso acontece porque o movimento envia um sinal claro ao sistema nervoso, influenciando diretamente o modo como o corpo funciona. O ritmo repetitivo da caminhada sinaliza segurança ao sistema nervoso. O corpo entende que não está sob ameaça. Com isso, circuitos ligados ao estresse reduzem sua atividade, permitindo que o coração trabalhe com menos tensão. Ao longo do tempo, essa comunicação reprograma respostas automáticas do organismo, tornando-as mais equilibradas. Esse é o ponto em que o coração passa a operar em um estado de proteção funcional. Quando o movimento se torna previsível, o coração aprende a se antecipar ao esforço diário. Ele distribui melhor o trabalho entre os batimentos, reduzindo desgastes localizados e respostas exageradas. Isso melhora a tolerância a atividades simples do cotidiano. Com o tempo, essas adaptações deixam de ser apenas funcionais e passam a influenciar a estrutura interna do coração. O coração se adapta fisicamente ao estímulo correto. Suas cavidades passam a trabalhar de forma mais eficiente. A contração se torna mais coordenada, reduzindo o esforço necessário para manter a circulação adequada. Essa adaptação acontece sem inflamação excessiva ou sobrecarga crônica. Essas mudanças começam a aparecer de forma clara nos exames médicos ao longo do tempo. Exames mostram um coração mais econômico em repouso e mais previsível durante esforços leves. A frequência cardíaca tende a ser mais estável, reflexo de eficiência funcional. A coordenação da contração também melhora, indicando adaptação saudável. Esses sinais aparecem mesmo em pessoas que nunca praticaram exercícios intensos. Caminhadas ocasionais geram respostas temporárias. O hábito cria memória fisiológica duradoura. O corpo passa a antecipar o movimento e se preparar melhor para ele. Isso reduz esforço desnecessário ao longo do dia. Essa diferença impacta diretamente circulação e equilíbrio metabólico. A caminhada melhora o uso das gorduras pelo organismo. A circulação mais eficiente reduz áreas de estagnação nos vasos. Esses efeitos se acumulam ao longo dos anos e influenciam diretamente o envelhecimento do coração. O envelhecimento cardíaco está ligado ao acúmulo de estresse interno. Caminhar reduz esse acúmulo de forma contínua. Estruturas internas mantêm sua função por mais tempo. Isso também ajuda a reduzir inflamações silenciosas. A inflamação crônica aumenta o risco cardiovascular. A caminhada sinaliza equilíbrio ao sistema imunológico. Com menos inflamação, vasos e coração sofrem menos agressões. Esse efeito se torna ainda mais importante com o avanço da idade. Com o passar do tempo, o corpo responde melhor a estímulos previsíveis. Após os 40, a caminhada reduz choques metabólicos. Após os 50, preserva ajustes importantes do fluxo sanguíneo. Após os 60, mantém funcionalidade sem sobrecarga. O coração responde melhor a intervalos curtos entre estímulos. Caminhar diariamente mantém o sistema em equilíbrio. Sessões raras exigem adaptações abruptas. A constância favorece eficiência ao longo do tempo. Esse sinal aparece no cotidiano, não no espelho. Menos cansaço e recuperação mais rápida indicam adaptação positiva. O coração entrega mais com menos esforço. Mas esse progresso pode ser facilmente sabotado. Caminhar e permanecer imóvel o resto do dia confunde o corpo. Longos períodos sentado reduzem parte das adaptações conquistadas. Pequenos movimentos ao longo do dia mantêm os benefícios ativos. A caminhada precisa fazer parte de uma rotina mais ampla. O coração foi feito para acompanhar movimento frequente. A caminhada respeita essa lógica biológica. Ela ativa vasos, regula nervos e protege estruturas internas. Quando corpo e hábito entram em coerência, o coração atravessa o tempo com mais saúde. Se você chegou até aqui, já entendeu algo essencial. Cuidar do coração não começa com extremos, começa com constância. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga algo tão simples quanto caminhar, se inscreva no canal agora.
Aqui, a ciência deixa de ser distante e passa a fazer parte da vida real, todos os dias. E se você conhece alguém que caminha sem saber o impacto real disso no coração, compartilhe este vídeo. Às vezes, proteger um coração começa com uma informação certa, no momento certo.